iniciando aí a nossa programação. Pai, o Senhor seja glorificado, para que haja paz, salvação neste lugar. Nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dizer que Deus tem algo especial para você nisso. Bem-vindos à Igreja Batista do Povo. Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista do Povo em São Bento, você que também está nos visitando aí através dessa live, glória a Deus, que bom que você está aqui conosco nessa noite. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira nós temos a live, nós temos devocional, um momento em que nós vamos estudar o quê? A Palavra de Deus, né? E vamos ter a revelação daquilo que Deus quer para nós no dia de hoje, né? Estamos aí vivendo como filhos da luz, é o nosso tema, e esse tema é um tema que, olha, já rendeu bastante, estamos aí na 14ª edição, oh, aleluia, hein? 14ª edição, iniciamos ali com o livro de Efésios, lá no capítulo de número 4, versículo 17, e hoje nós chegamos a Efésios, capítulo de número 6, nós vamos ver o versículo de número 5 ao versículo de número 9 e estaremos encerrando esta série, Vivendo como Filhos da Luz, vivendo a prática, não é verdade? Viver é praticar como filhos da luz. Nesse período, né, em que nós tivemos os nossos devocionais, nós aprendemos muitas coisas, tem muito conteúdo, né? A gente caminhou devagar, caminhamos mastigando a palavra, nos deliciando com a palavra de Deus, e tem muito conteúdo. Então, se você não assistiu às lives anteriores, você está curioso, você pode pegar essa série lá a partir do Vivendo como Filhos da Luz, parte 1, e você vai podendo acompanhar paulatinamente, devagar, né, sem pressa, nos deliciando da palavra de Deus. Você pode fazer disso o seu devocional diário também e ir acompanhando e mostrar o que Deus revelou, o que Deus quer de nós, tá certo? Isso vai ser fantástico. Um aviso importante aqui para vocês, meus queridos e amados, que têm nos acompanhado todas as quartas-feiras e sextas-feiras.
né, a novidade que nós teremos é que essas lives, esses devocionais serão apenas às sextas-feiras. A partir da próxima quarta-feira, nós estaremos realizando os cultos de oração dentro da nossa igreja. É um tempo em que Deus tem nos chamado para orar, um tempo em que Deus está nos chamando para nos colocarmos de joelhos. Logicamente que a nossa intenção é reunir um grupo às quartas-feiras e você vai ter a oportunidade também de fazer a sua reserva ali para poder estar orando conosco. Quarta-feira, 7 da noite, o nosso povo estará se reunindo, nós estaremos nos reunindo com propósitos ali. E nós vamos dedicar um tempo de oração. Então, nas quartas-feiras, se você não pode comparecer, ore dentro da sua casa. Nesse mesmo período em que estaremos ali das 7 da noite até as 8h20 no máximo, nós estaremos ali nos dobrando de joelhos, orando, clamando a Deus pela nossa igreja, pela Igreja Batista do Povo. Estaremos orando pelas autoridades, pela nossa cidade, pelo estado da Paraíba e pelo Brasil. É momento de orar. Então nós temos sentido essa necessidade, chegou a hora de praticar. Praticar, orar. Faz parte da prática dos discípulos de Cristo Jesus, faz parte dos filhos da luz, o momento de orar, de buscar a face do Senhor, de se arrepender dos seus maus caminhos e se quebrantar diante dele, nos limparmos, nos purificarmos diante da presença dele, tirarmos com o sangue de Jesus que vai limpar a nossa mente, lava os nossos corações, nos arranca toda a sujeira, Senhor. Porque nós estamos nesse momento de pandemia. E o que será de nós quando terminar tudo isso? Quando terminar a pandemia, nós vamos continuar sendo cristãos, continuamos sendo discípulos de Cristo, mas algo nos preocupa. E é por isso que nós vamos orar, é por isso que nós vamos interceder. Esse é o momento. Então, vocês vão aguardar as instruções aí, nós vamos soltar o link para que você faça o seu momento para estar conosco ali, de joelhos, orando. Quarta-feira que vem, então, não teremos live. Vai ser momento de orar. Você com propósito na sua casa e nós com um grupo ali, acendendo fogo, botando fogo ali. A brasa vai exalar aquele calor e nós estaremos juntos no mesmo espírito, orando ao nosso Deus. Então, essa é a novidade. Quarta-feira não haverá live, momentos de orar e praticar como filhos da luz. Quero agradecer a todos vocês aí que estão participando da ação solidária, entregando o seu quilo de alimento. Continuaremos de terça-feira a sexta-feira, nós continuamos recebendo os alimentos. Você que não pode ainda participar dos cultos de sábado e domingo, que se você não pode entregar o dízimo e a oferta nesse momento, dentro da liturgia ali do culto, você pode então durante a semana vir até a nossa igreja e ali nós teremos lá uma equipe que estará te aguardando, onde você vai poder depositar no gasofilácio, entregar o dízimo e a oferta, e aí você vai continuar mantendo a sua fidelidade. Glória a Deus, hein? Meu querido, nós chegou o momento aqui, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos nos colocar diante dele, dentro desses propósitos novos. Mas antes de orar, não esqueça de fazer a sua inscrição para o culto de sábado e domingo, né? O link já foi liberado, está dentro dos grupos. E esse link que foi liberado, você já faça a sua reserva. Não esqueça de vir com a máscara, né? Todo o processo de higienização, nós temos lá o álcool, nós temos o gel preparado ali para você. No momento da ceia, se você ainda não foi, quando fizermos a ceia do Senhor, eu vou avisar. Você não vai se deslocar do seu local, né? Você fica ali, você vai receber o pão, você vai receber o vinho ali naquele momento especial, sem precisar sair do local. Outra coisa importante aí é que nós estaremos juntos, né? E vamos orar agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar antes de entrarmos aí no nosso
devocional. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas e aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, muito obrigado, Senhor, porque como o apóstolo Paulo tem nos ensinado, Senhor, na carta de Efésios, nós devemos dar graças e agradecer a Deus por tudo. E o primeiro sentimento nosso é um sentimento de gratidão ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, Tu és um Deus verdadeiro que tem sido a nossa base, o Senhor tem sido o nosso alicerce, Tu és o caminho onde nós podemos firmar os nossos passos, Tu és a rocha e nós podemos andar seguro em Ti, porque o Senhor nos conduz nos próximos passos. Por isso, nós temos a confiança, Senhor, de caminhar seguros. Por isso, Senhor, nós temos a confiança de saber de que é o Senhor que nos conduz, que o Senhor nos leva para pastos verdejantes, porque Tu és o nosso pastor e nós somos ovelhas do Teu pastoreio. Senhor, eu quero te agradecer por cada pessoa que tem acompanhado as lives, Senhor, que tem se alimentado, Pai, que tem se alimentado da Tua palavra e tem praticado, porque o objetivo, Senhor, desses devocionais, viver como filho da luz, é praticar como filho da luz. Nós já descobrimos, Senhor, que nós somos filhos e que nós temos um Pai, e Tu és o nosso Pai. Tu és o Pai em que nós nos espelhamos. Tu és o Pai em que nós temos como exemplo para poder seguir. Pai, queremos Te agradecer pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu por nós, e nós somos irmãos, nós somos cordeiros em Cristo Jesus, e através de Jesus nós somos filhos. Nós somos discípulos de Cristo Jesus. Nós somos discípulos de Cristo e nós queremos imitar o nosso mestre. Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito e nós queremos imitar a Jesus, aleluia, espelhando-nos em Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz e obrigado porque se nós somos filhos da luz é porque Você foi o primeiro primogênito. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, então, hoje nós estamos no texto lá de Efésios, eu quero que você pegue a sua Bíblia, eu já estou aqui com a minha Bíblia, e antes de lermos aqui o texto, você pode compartilhar, compartilhe, né? Chegou o momento de você compartilhar, não deixe ninguém de fora desse momento, e hoje nós temos mais experiências práticas, coisas maravilhosas que Deus vai nos ensinar, então compartilhe. Pegue aí o seu celular, compartilhe, vai compartilhando para toda a sua rede de amigos. E se são amigos, nós queremos o melhor para os nossos amigos. E então você compartilhe para que ele entre e também seja tremendamente abençoado. Amém? Então vai lá, vai compartilhando. Eu vou ler aqui o texto de hoje. Vamos abrir aqui a palavra, que estamos ao vivo e a cores. Oh, glória a Deus, né? Ao vivo e a cores, eu vou pegar aqui e abrir no texto de Efésios, que é o texto que nós temos aí nos nossos devocionais. Então hoje nós estaremos encerrando a série, vamos encerrar essa série, Vivendo como Filhos na Luz. Chegamos num momento importante aqui, em que Deus traz orientações para o nosso dia a dia. E aqui temos quebra de paradigmas, né? Porque muitas vezes nós ouvimos algumas baboseiras aí, e nós vamos quebrar essas baboseiras hoje aqui. Você vai saber que ser filho da luz é viver o tempo todo em Cristo Jesus. Então vamos lá, Efésios capítulo de número 6, no versículo de número 5 ao versículo de número 9, encerraremos esta série. Na próxima sexta-feira eu devo trazer algo novo aqui para nós. Nós vamos nos renovar com coisas novas, mas o objetivo das nossas lives são coisas práticas. Então nós vamos aprender algo da palavra para poder praticarmos. Então aguarde, sexta-feira que vem teremos novidades. Então vamos ler a palavra de Deus? Já pegou a Bíblia? Já compartilhou? Então é a hora da leitura. Diz a palavra do Senhor
no texto de Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 5 em diante. Ele diz aqui: e vós, e vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Versículo de número 6. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aleluia! Servi de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá, eita, aí repita comigo, receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, agora vem o alerta, não só para os servos, mas também para os senhores, aqueles que têm o domínio sobre os servos. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aleluia. Glória a Deus, hein? Então vamos colocar aqui a palavra de Deus aqui do lado, aqui, e a gente vai consultando ela aqui. Bom, primeira coisa que nós temos que ver, que nós da Igreja Batista do Povo, nós temos algo especial para esse ano, e nesse ano nosso tema é servir mais. Servir mais nos coloca na qualidade de servo. Então, nós vemos que o texto aqui é um texto para hoje, para os nossos dias. Se o nosso tema é servir mais, e nós como igreja, nós desejamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, nós precisamos servir mais. E quando nos colocamos na qualidade de servos, nós temos que entender que durante as ministrações que nós vimos nos devocionais anteriores, nós vimos um princípio chamado autoridade e submissão. Em alguns momentos nós estaremos na qualidade de autoridade. Somos embaixadores, nós somos ministros, nós somos pais, nós somos filhos. Então nós temos que perceber algo interessante, que ao mesmo tempo em que nós somos servos, nós também somos autoridade, exercemos a autoridade delegada de Cristo. E nós precisamos entender os nossos papéis. Quais são os nossos papéis? Nós temos muitos papéis, né? Então, em Efésios, nesses devocionais, nós aprendemos que em algum momento eu sou marido, em algum momento eu sou filho, em algum momento eu vou ser chefe, eu vou ser patrão, em algum momento eu sou empregado. E é justamente aí que não pode haver confusão. E aí nós temos que pensar como que exercer e ser cristão em todos esses momentos. Não tem como separar a nossa vida de filho de Deus, a nossa vida de filho da luz, que espelha, que vai refletir a imagem de Cristo, ela é diária, ela é em todos os momentos. Não existe férias, não existe férias para cristão. Hoje me dá licença porque eu vou ter que tirar, vou me colocar, eu sou cristão, mas hoje eu não quero ser cristão, vou colocar ali no cabide. Isso não existe. O que você é em todos os lugares. É dentro de casa, é fora de casa. Você vai tirar férias do trabalho. Do trabalho, sim. Você precisa descansar, ter um período de descanso do trabalho. Você precisa do descanso semanal do trabalho. Você precisa de um período de férias para sair ali do ambiente, colocar a sua mente em outras situações, descansar daquilo que é rotineiro, que muitas vezes fica maçante. Tudo isso é necessário e tudo isso, vou dizer mais para você, é bíblico, é bíblico. O descanso ele é necessário.
Mas tem momentos que você precisa agir, tem momentos que, mas quando você age e quando você descansa, você não deixa de ser filho da luz. E essa é a primeira chamada de atenção que eu dou aqui para todos nós aqui que estamos ouvindo. É isso que Deus tem dito, falado conosco. Outra coisa importante é que tudo que nós fizermos como filho da luz, nós temos três propósitos aqui. Se nós somos filhos da luz, nós temos 3 situações em que nós devemos constantemente estar lembrando. Primeiro, então você escreva aí, pode digitar aí no seu bate-papo, na sua interação com os outros irmãos que estão nesse momento. Eu quero que você coloque aí. Primeira coisa, nós precisamos glorificar a Deus em tudo. Ou seja, em todas as nossas ações, em tudo que fizermos, se estamos dormindo, se estamos acordados, se estamos viajando, se estamos dentro da igreja, se estamos trabalhando na escola, estamos dentro de casa, todas as nossas ações, elas devem glorificar a Deus. Então, o primeiro crivo que você deve colocar aí hoje, nas minhas ações eu glorifico a Deus, primeiro item. Né? Nós chamamos atenção nas lives anteriores, onde nós falamos até de um livro, né, escrito aí, em seus passos, o que faria Jesus. Então coloque aí, primeira coisa que nós precisamos fazer, tudo que fizermos glorifica a Deus. Segundo item, trata de edificação. Tudo que nós fazemos precisamos edificar a igreja. Então quando eu falo no contexto agora de igreja, nós vamos perceber algo interessante aqui. Edificação significa construção. Tudo aquilo que eu faço está construindo para o nome da igreja. Né? Às vezes eu ando em São Bento e a gente vai percebendo as pessoas, né? Então vamos colocar aqui de maneira geral, eu falo de São Bento porque eu estou na Paraíba, estou na capital mundial das redes, né? E eu falo daqui, mas eu sei que você da live, você que tem nos acompanhado, nós temos irmãos aí de São Paulo, nós temos irmãos do Amazonas, do Acre, eu tenho visto pessoas aí de diversas localidades. Então, se eu falar que São Bento aqui, você já traga para você, porque eu falei dentro do contexto onde eu estou, mas você coloque dentro do seu contexto. Eu estou edificando, e o que é edificar? Porque o que eu tenho percebido é que as pessoas que não são discípulos de Cristo, são discípulos de outras situações, né? Então existem discípulos aí de diversas áreas, não vamos querer aqui tapar aqui o sol com a peneira, que existem outros tipos de discípulos. Existem pessoas que são discípulos de pessoas, pessoas que são discípulos de outras religiões, mas todas essas pessoas, nós estamos juntos, estamos dentro de um contexto. E nós vivemos com essas pessoas, discípulos de outras situações. Mas quando eles olham para nós, será que eles enxergam o nosso mestre através de nós? Será que eles enxergam quando nós estamos representando a nossa igreja, que é a igreja de Cristo? Será que quando eles olham para os membros da Igreja Batista do Povo, o que será que eles olham? O que nós estamos levando quando nós representamos a igreja? O nosso lema, Igreja Batista do Povo, simplesmente igreja. Será que eles olham nós como pessoas simples, que representam e eles enxergam Jesus? Esse é o segundo item, a edificação da igreja. Nós estamos edificando a igreja? O que eles estão vendo? Porque às vezes nós podemos ouvir frases assim como diz, nossa, mas cristão é isso aí? Nossa, eu não sabia que cristão fazia isso. Ou, nossa, isso não combina. Porque vocês sabem que, embora eles não conheçam a palavra de Deus, eles têm um referencial. Eles escutam, eles ouvem aquilo que o cristão deve seguir. E aí eles fazem um crivo e ficam julgando, e ficam apontando o dedo. Então nós não precisamos de ninguém para nos julgar, ninguém para nos apontar o dedo, mas os nossos atos, eles têm que ser coerentes com aquilo
que nós pregamos. Então, segundo item. Então, primeiro item, glorificar a Deus. Nossos atos precisam glorificar a Deus. Segundo item, os nossos atos precisam trazer edificação à igreja. E o terceiro ato que é necessário é que os nossos atos levem pessoas à salvação dos perdidos. Jesus, aonde ele ia, ele era a luz. E ele iluminava. E as pessoas que andavam em trevas, elas enxergavam. Os cegos, não somente os físicos, mas os cegos espirituais, os cegos religiosos, os cegos que estavam perdidos nos seus pensamentos, nas suas filosofias. Aonde Jesus entrava, Jesus trazia salvação para os perdidos. O mundo precisa da salvação, o mundo precisa de Jesus. Então, para a gente fechar aqui, eu quero que você guarde 3 situações, se os nossos atos como os filhos da luz está glorificando a Deus, se está edificando a igreja e se está salvando perdidos. Então, marque aí, copie aí, vai lançando, manda para todo mundo isso aí, porque ser cristão precisa deste propósito nas nossas vidas. Glória a Deus. Outro item importante aqui é que Efésios, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, e quando o apóstolo Paulo escreve esse texto lá para as pessoas que viviam em Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, havia um contexto naquela época. Romanos, o Império Romano ele dominava naquela época, e praticamente mais da metade da população que estava sob o controle do Império Romano, eles eram escravos. Mais de 50% eram escravos, porque o povo que era dominado se tornava escravo do Império Romano. Então nós temos que perceber o seguinte, que Paulo é muito inteligente na sua maneira, na maneira com que ele escrevia. Você vê que inicialmente ele fala de filhos da luz, ele não coloca na qualidade de filho, ele mostra o relacionamento, nosso relacionamento espiritual. Paulo, ele nos chama a atenção que nós devemos nos despojar do velho homem, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Ou seja, nós temos que deixar as atitudes antigas e precisamos realmente primeiro lugar, buscar a Deus, buscar a vontade de Deus soberana sobre nós e agirmos coerentes com o nosso Pai. Só que nós, dentro desse contexto, quais serão as nossas respostas diante daquilo que está acontecendo à nossa volta? Naquele contexto, mais de 50% das pessoas, eles eram escravos. Escravos eram chamados servos. Esse nome já nos induz a uma coisa importante. Se é servo, ele tem um dono. Todo servo ele tem um dono. E então aparece o princípio da autoridade. E o servo, o escravo, ele precisa obedecer o seu dono. Na relação dos dias de hoje, nós temos o empregado e o patrão. Nós temos lá o chefe. Ele tem, dentro da sua linha hierárquica, o chefe ele tem os seus operários, mas o chefe também ele tem um princípio de autoridade, porque ele tem os diretores, porque tem gerentes, porque tem o dono, tem o presidente. Então nós temos que estar atentos, porque esse princípio de autoridade e submissão, ele está em todo momento. Então preste bem atenção no que nós vamos falar aqui. Então perceba lá que o contexto era haviam muitos servos, certo? Muitos escravos, e esse era o contexto. O que aconteceu com a palavra de Deus lá naquela época? Sabe o que acontecia? Muitas pessoas estavam sendo salvos, muitas pessoas estavam entregando suas vidas a Jesus. Romanos estavam entregando a vida a Jesus. Você vai perceber na história que centurião, era imperador, era não sei o quê, era governador, as pessoas tinham contato com a palavra de Deus e essas pessoas, elas estavam se convertendo. Então, quando o apóstolo Paulo, ele escreve aqui para a igreja de Éfeso, ele está falando com a igreja de Cristo. E quando ele fala com a igreja de Cristo, ele está falando dentro da visão de que todos estão nivelados pela cruz.
Porque foi pela cruz que houve nivelamento. Todos somos iguais. A cruz, ela nos nivela. Não tem rico e não tem pobre. Não tem escravo e também não tem o livre. Nós estamos todos em Cristo Jesus. E é em Cristo que nós somos todas as coisas. Desse nivelamento, logicamente, existem os papéis. Então, aqui nós estamos falando de papéis. E dentro dos papéis, como que você está sendo cristão? Então, as pessoas se convertiam. Então, nós tínhamos lá patrões que se convertiam, mas nós tínhamos escravos que se convertiam. E aí, qual é a luta? Como ser um cristão dentro de uma situação que desagradava, por exemplo, que era ser escravo? E o que diz a palavra? Olha só, ele diz, seja submisso à sua autoridade, porque na sua autoridade, na sua posição de servo e de escravo, você pode ganhar. Preste atenção, você nasceu para ganhar vidas, você nasceu para salvar outras vidas. É impossível você ser salvo, entender o que é salvação e não se preocupar com as pessoas que estão à sua volta. É muito mais fácil criticar as pessoas, é muito mais fácil falar dos defeitos delas, do que você contribuir para a edificação daquela pessoa. Isso é muito mais fácil. Pisar as pessoas é mais fácil. Você usar da sua autoridade para dar ordem, para fazer aquilo, para humilhar, isso é fácil. Qualquer um que tem autoridade tem o poder de fazer isso, aquilo, ele vai e faz. Mas quando nós somos cristãos que estamos imbuídos dessa autoridade, ou então estamos na qualidade de empregado, nós temos que ser diferentes. Aquela menina que estava lá na casa, na qualidade de escrava de um general que tinha poder e autoridade lá naquele império, no Império Babilônico, né? E ali ele pega o Naamã. Naamã, ele tinha uma menina ali na casa dele, e a menina fala com o general, ela diz, olha, existe um homem de Deus, um profeta, que pode trazer a cura na sua vida. Ele tem poder e tem autoridade delegada por Deus para mudar a história da sua vida e te curar dessa doença, dessa lepra. O que fez aquela menina? Aquela menina fez diferença. Ela poderia ter falado, nossa, eu sou escrava, estou trabalhando aqui na casa do general, estou vendo ele sofrendo tudo, nós temos a solução para isso? Não, que ele que morra, né? Não, não é dessa forma que nós agimos com amor. Quando Deus ele fala para amar os nossos inimigos, nós vamos olhar o nosso inimigo entendendo que ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe com quem está mexendo, mas não no sentido de orgulho. Ele não sabe quem está mexendo porque o Deus tal, meu Deus, vai pesar a mão, vai afundar e vai... Não, não estamos falando disso. Nós estamos falando de compaixão. O que Jesus teve por nós, compaixão. Nós vamos olhar o inimigo com compaixão. Ele não sabe o que está fazendo. Nós não vamos retribuir para ele da mesma forma com que ele retribuiu. Quem assistiu aquele filme... Tem um filme, me fugiu a memória agora aqui, mas eu vou lembrar, que é um filme que é um soldado, e aquele soldado, ele serve a Jesus, e no contexto ali da guerra, ele acabou tendo um contato com o inimigo. Você vai lembrar o nome aí, se você lembrar, escreve aí o nome, tá? Aquele soldado, ele encontra o inimigo que estava sofrendo, e ele vai lá e ele aplica a morfina no próprio inimigo. Ele não matou o inimigo, ele viu que era um homem, ele viu que era uma pessoa, e ali ele teve compaixão, e ele segura, e ali ele aplica na tentativa de salvar o inimigo, dentro do campo do inimigo, correndo o risco da própria vida. E depois que ele aplica lá a morfina, tudo, ele vai embora, e ali ele deixa um exemplo de atitude verdadeiramente cristã. É muito importante sermos cristãos 24 horas do dia. Não tem como ser filho da luz e dizer o seguinte, agora eu sou filhinho da luz, mas agora não, quero ser filho das trevas. É mais ou menos isso o que pode acontecer. Às vezes a pessoa não diz, mas não tem como sermos discípulos de Cristo num momento e não sermos discípulos em outro. Essa
é a grande pegada e revelação daquilo que nós estamos vendo hoje. Então, anote aí coisas importantes que nós, na qualidade de servos, precisamos ter. Em primeiro lugar, respeito. A palavra do Senhor vai falar aqui em obediência. Então nós vamos realmente obedecer, e nós vamos obedecer em amor. Lembra? Nós vamos obedecer em amor, nós vamos fazer as coisas de bom grado. É aquele local que Deus nos deu para estarmos ali, Deus nos deu para ganharmos o nosso ganha-pão, né? O salário, né? Nosso salário, o trabalhador é digno do seu salário. Eu sempre digo isso para vocês. E qual é a orientação que eu dou? Em primeiro lugar, obediência. Então nós vamos obedecer às autoridades, os protocolos, aquilo que foi orientado. Isso é necessário. Então nós vamos fazer isso e nós vamos fazer de qualquer jeito? Não, espera aí, não é de qualquer jeito. Nós vamos fazer com excelência. O discípulo de Cristo, ele faz tudo com excelência. Olha só, outra coisa importante, nós vamos ser íntegros nas nossas ações dentro do trabalho. Vou dar um exemplo aqui para você. Você vai trabalhar e você vai ser íntegro. Você não vai pegar nada e levar para a sua casa sem pedir ordem. Ah, não, porque isso aqui está sobrando aqui. Ah, isso aqui tem demais, eles nem vão sentir falta. Às vezes vem uma tentação maldita que vem e você muitas vezes pode cair nessa tentação e de pegar algo que não lhe pertence, né? Então é mais íntegro chegar e conversar com o chefe. Olha, eu estou com essa situação na minha casa, eu estou precisando de uns 2 ou 3 parafusos aqui e tal, eu preciso desses parafusos aqui, é possível me conceder? Você está entendendo? Isso é integridade. E aí as pessoas vão avaliar se pode ou não. Se dizer não, glória a Deus. Se dizer sim, glória a Deus. Porque a nossa vida, no primeiro item, é para glorificar a Deus. Em tudo será glorificado. Não vamos fazer carinha feia. Poxa, eles podiam ter feito isso e tal. Quer dizer, você vai querer mandar na coisa do dono. Não é assim. Você pede com consciência que poderá ser dado ou não. Em tudo você vai glorificar a Deus com seus gestos e com as suas atitudes. Amém? Glória a Deus. Primeiro então, obediência, exercendo respeito, seja íntegro nas suas ações, né? Você não vai trabalhar, o chefe não está olhando, aí você faz corpo mole. Isso está errado. Está errado, meu querido. Está errado. Quer dizer, é quando o chefe não está que você precisa atuar. Porque quando ele vai voltar, você pensa que eles não sabem o que vocês estão fazendo? Você acha que eles não têm domínio daquilo que vocês têm como tarefa e missão? Você acha que eles precisam estar para poder fazer você movimentar e trabalhar? Se o líder precisar estar para que você faça, já está errado. O líder, aquele que exerce autoridade, ele paga a missão crendo de que o servo ele vai fazer. Ou então não faça corpo mole. Então assim, não faça nada que não vai glorificar a Deus, não vai edificar a igreja e não vai exercer salvação nas outras pessoas. Ninguém vai olhar para as pessoas que têm situações que, poxa, a pessoa em vez de trazer paz no lugar, alimenta a guerra. A pessoa que, em vez de trazer paz, a pessoa vai ficar alimentando ódio, vai fazer grupinho para trazer divisão, né? Ô, coisa maldita esse negócio de divisão, né? Junto os grupinhos da razão. Vocês já ouviram falar nos grupinhos da razão? Tem uns grupinhos que se reúnem só para criticar o superior, para poder criticar o patrão, criticar o chefe, só esse grupinho tá certo. Aí um fica buscando um outro que tem a mentalidade igual, mentalidade diabólica, né? Aí os diabinhos ficam buscando se reunir e só criticam. Mas o que fazem para poder ajudar? O verdadeiro cristão, se ele vê algum defeito, se ele vê alguma falha, esse cristão, independente da posição em que ele exerça, se ele é chefe, vai ajudar o subordinado. E se ele é subordinado, ele vai buscar ajudar o chefe para melhorar naquilo que precisa, em amor. É isso que é feito.
Tá certo, gente? Então, nós somos agentes transformadores dos ambientes onde nós estamos. Tá certo? Então, presta atenção, você é um agente de transformação e as suas ações podem salvar a vida do seu chefe, você pode salvar a vida de quem está na sua volta. Vamos ver aqui. Outra coisa, tudo que você faz tem que ser coerente com a fé que você crê, que é a fé em Cristo Jesus. Esse item também é importantíssimo, é coerente com a fé que você acredita. Nós estamos em Cristo Jesus. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Se eu tenho a fé de que Cristo está em mim e Cristo ele me envolve, que Deus envolve Cristo, que nós estamos representando o reino de Deus na terra. Então, a nossa fé tem que ser coerente com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós exercemos. Não podemos deixar isso de lado. Se eu sou obediente a Deus, se eu sou obediente a Cristo, eu também me submeto às autoridades, porque as autoridades também foram constituídas por Deus. Autoridade, submissão. Quando eu sou autoridade, eu não vou humilhar meu subordinado. Quando eu sou autoridade, eu não vou gerar ódio. Eu não vou colocar uma carga maior que ele não suporte. Mas quando eu sou servo, quando eu estou na situação de servo, eu me submeto às autoridades, eu me submeto ao que precisa fazer. Logicamente, sempre tem um item que eu gosto de lembrar. Nós vamos fazer tudo aquilo que não contrarie a palavra de Deus. Tem que estar aqui. Se for algo que contraria a palavra de Deus, nós devemos nos posicionar. Tem aquele filme chamado Corajosos, eu creio que vocês já viram. Teve um rapaz que ele foi consultado ali pelos diretores da empresa e eles buscaram nele que ele fizesse algo errado, que ele sumisse com algo que seria uma sabotagem, que seria algo escondido. E aquele servo cristão, sabendo que poderia perder o seu emprego, ele disse que não faria. E por essa atitude dele, naquele filme, você vai verificar que pela atitude dele, ele foi honrado. Porque ele, primeiro, glorificou o nome de Deus, ele edificou o nome da igreja. Em terceiro lugar, aquilo serviu de exemplo para a salvação de outras pessoas. E aqueles chefes, quando tiveram que colocar alguém numa posição de chefia, eles colocaram ele. Porque sabiam que ele seguiria as normas certas e que ele não se aproveitaria do trabalho para ganhar dinheiro ou para fazer toda outra qualquer coisa. Trabalho com fidelidade. Exercer a fé coerente com aquilo que nós pregamos. Nós não somos corruptos. Nós não vamos vender, por exemplo, o nosso voto. Estamos perto aí das eleições aí, é necessário falar para vocês, porque nós não vendemos o nosso voto, nós votamos com coerência, exercemos o direito de cidadania, votando no candidato em que nós cremos ser o melhor. E nós vamos escolher o nosso candidato de acordo com aquilo que está aqui, cidadão dos céus, aquele que fala a verdade, aquele que é íntegro, todos esses itens que nós estamos falando aqui. Perfeito? Glória a Deus. Então, glória a Deus aí, então, aí. Escreve aí do lado, glória a Deus. Nós sim vamos glorificar o nome de Deus, vamos edificar a igreja, nós vamos salvar vida com as nossas ações e é isso que nós vamos exercer. Nós não temos medo, de pessoas que vêm nos afrontar, que vêm nos lançar ameaça. Nós não somos comprados por causa de ameaça, nós não temos o que temer, porque nós temos um Deus real e vivo, que olha por nós, que dá o nosso alimento, que dá a nossa subsistência, que nos guarda e que nos dá segurança. Período de pandemia, de que nós temos medo? Do coronavírus? Peraí, hein? Medo de coronavírus? Se liga aí, fica ligadinho aqui, ligado na terra, ligado no céu, aí que nós vamos nos ligar, sabendo de que isso é comum para todas as pessoas, tanto para ímpio como para os justos. Isso todos vamos passar, mas qual é a sua resposta como filhos da luz? Aleluia, glória a Deus, hein? Então, esses são alguns itens que eu deixei aqui para você. Eu creio que nós poderíamos explorar esse texto muito mais, mas
esse é o fecho que eu quero dar nessa série Vivendo como Filhos da Luz. Você, patrão, não humilhe o seu empregado. Honre o seu empregado, porque é um papel importante. Eu e a minha esposa Cibele, nós gostamos muito de... Quando vemos pessoas que normalmente a sociedade não vê. Você vê um faxineiro, por exemplo, trabalhando. Às vezes as pessoas passam de terno, gravata, vão para lá, eles nem olham, não dão bom dia. Nós gostamos de chegar e dar bom dia, e muitas vezes nós paramos e olhamos no olho daquela pessoa dizendo muito obrigado pelo seu trabalho, porque você está fazendo algo importante. E a pessoa às vezes fica olhando, olha, sim, seu trabalho é importante, porque se você está limpando aqui, você está fazendo algo que é necessário. Você está numa posição que Deus colocou nas suas mãos, e obrigado pelo seu trabalho. Obrigado você que serve, obrigado você que lava a louça, obrigado. Sabe por quê? Porque todos os papéis são para edificação, para nossa edificação. Temos que enxergar as pessoas, honrá-las, elogiá-las e levar a palavra de vida e de esperança. Amém, pessoal? Quero orar com você aqui agora, dentro desse tema, mas grave. Se as suas ações como filho da luz glorificam a Deus, edificam a igreja, e se a sua ação está salvando vidas. Guarde isso, traga, marque na sua Bíblia, lá na capa da Bíblia, e lá quando você lê, você vai ter isso como princípio. Princípio é algo que não muda, é algo que não muda. E isso vai ser importante para que muitas pessoas sejam salvas dentro da sua casa. Você pode salvar a vida do seu filho. Filho, você pode salvar a vida da sua mãe, do seu pai. Quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor nos deu nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque existem muitos ditados, Senhor, que o mundo propaga, que não se mistura cristão com política, não se mistura cristão com o serviço, não se mistura o cristão com o trabalho, não se mistura o cristão com o trabalho no governo. Pai, nós sabemos que tudo isso é mentira. Porque não dá, Senhor, para sermos cristãos somente no domingo. Isso que acontecia lá em Éfeso. Lá acontecia porque eles eram cristãos no domingo, onde todos estavam reunidos, glorificando a Deus, mas durante a semana existia a opressão, existia o desrespeito. Isso era de ambos os lados, porque como viviam no mesmo ritmo daquilo que era do mundão anterior. Mas o verdadeiro cristão é aquele que muda as suas atitudes. Aquilo que ele era, ele não é mais, porque hoje ele não é aquilo que ele era, mas hoje ele é filho da luz e precisa espelhar a luz de Cristo, espelhar o amor, espelhar a obediência, espelhar a submissão, tudo aquilo que vai trazer honra e vai glorificar o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, arranca todas as mentiras, Senhor, todos os sofismas que foram construídos na nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queremos a nossa mente, Senhor, renovada. Sabemos que tem muita tranqueira ainda dentro da nossa mente, coisas guardadas, filosofias e tantas coisas, mas que isso seja afastado, Senhor, e nós possamos ocupar com a novidade de vida, com a novidade, que nós possamos ter a verdade nas nossas vidas, a verdade que salva, a verdade que liberta e a verdade que cura. Essa é a verdade que nós precisamos guardar nas nossas vidas diariamente. Sermos discípulos de Cristo, sermos filhos da luz todos os dias, em todos os momentos e em qualquer lugar. Que Deus abençoe sua vida. Lembrando que quarta-feira nós não teremos devocional, vamos fazer o culto de oração e intercessão. É o momento de orar, de clamarmos ao nosso Deus. Nós vamos intensificar as nossas ações com oração durante esse período, mas o devocional na sexta-feira estaremos juntos e mataremos saudades. Que Deus abençoe, até mais. Que Deus abençoe. Beijão em todos vocês.